Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, aleluia. Criou o mar e as estrelas, tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor, aleluia, para o seu louvor, aleluia. Nós olhamos para tudo aquilo que Deus criou e ficamos maravilhados, né? Então, quando você olha para a vida de alguém que não glorifica o nome de Deus, que não reflete a imagem de Jesus Cristo, como vamos dar glória a Deus? Não é isso? Porém, não é fácil glorificar o nome de Deus em meio à maldade, em meio à mentira, em meio ao engano, porque nós temos uma carne e essa carne ela quer se defender. Você é um ser humano, isso é super normal. Então é aí que entra a nossa submissão a Deus, resistir ao diabo, ou seja, não fazer o que ele quer que nós venhamos a fazer. E isso também, em dado momento da nossa vida, não significa que eu e você não fale a verdade, não é? Deus, Ele nos chama, Ele chama os seus profetas, Ele chama os seus ministros, Ele chama os pastores, Ele chama os pais, Ele chama os empresários, Ele chama os juízes, Ele chama todos aqueles que carregam uma responsabilidade e junto com essa responsabilidade, a autoridade. A primeira responsabilidade de nós, seres humanos, que entregamos a vida para Cristo, é andar em verdade, é falar a verdade. Porque muitas vezes, e eu fui ensinada por Jesus, nós queremos ser bonzinhos. E aí nós, para não desagradarmos as pessoas, para mantermos as pessoas nos ambientes, nós nos calamos. Mas algo que o Senhor me fez entender é que se nós nos calarmos, essas pessoas perseveram em suas maldades, em seus maus caminhos. E aqueles que estão na verdade são chamados para falar a verdade. E você vai entender essa palavra. Deus, a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho. Jesus, Ele é a porta, Ele é a oportunidade de Deus para que o ser humano, ele seja salvo, para que o ser humano possa alcançar a vida eterna, porque só é possível por causa de Jesus Cristo. Nós, por causa de uma escolha de Adão e Eva, por eles terem se entregue à desobediência, então o pecado, e por causa de Jesus, o pecado não tem poder sobre nós. Então Deus, Ele é justo. Ele sabe que nós já nascemos debaixo de condenação, mas que por causa do Filho, por causa da porta, e a porta está aberta para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem os seus maus caminhos e abandona. O Pai, Ele está de braços abertos. A porta está aberta, a oportunidade está disponível. O Pai quer dar um banquete para você que reconhece seu pecado contra Deus e seu pecado contra os seres humanos. Então a porta está aberta. E isso é amar. Amar é fazer o bem. Amar
é fazer o bem. Amar não é ser bonzinho. Jesus me ensinou e eu estou ensinando a você. Amar é você falar a verdade. Olívia, mas se eu falar a verdade, as pessoas vão tramar contra mim. Se eu falar a verdade, as pessoas vão me abandonar. Fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, a ação que o outro vai escolher fazer não está sobre nosso domínio. É uma escolha do outro. É uma escolha de Pedro, é uma escolha de Judas, é uma escolha de João. Permanecer é uma escolha, sair é uma escolha. Jesus, ele traz uma palavra do filho pródigo. Eu nem ia entrar por essa palavra, mas o Senhor, ele, o Espírito Santo, a oportunidade é dele. Eu só vou falar aquilo que Deus mandar. A parábola do filho pródigo mostra justamente alguém que está debaixo da bênção. A bênção que é Jesus Cristo. Somos abençoados por causa dele. As maldições, as dívidas quitadas por causa dele. Não é por conta de outra pessoa. É de graça. É uma mesa saudável. É uma mesa próspera. É uma mesa que só dá o melhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque estamos aqui para nos proteger, porque estamos aqui. Esqueci a palavra que o Senhor colocou na minha mente. Porque estamos debaixo dessa bênção, por causa de Jesus Cristo. E houve uma confusão assim, porque Deus também tem me ensinado a me proteger. Por quê? Porque há Herodes querendo matar eu e você. Por quê? Porque o que eu e você carrega deixa o diabo enfurecido. Você carrega a vida. Você carrega o nome que liberta. O nome que traz provisões para viúvas que têm fé, que se esforçam, que obedecem à palavra, que são estrangeiras, que mesmo tendo pouco, têm ofertado, têm entregado. Porque nós vamos também analisar essa palavra. Porque Deus me traz com uma palavra profética, uma palavra que o Espírito Santo traz para a nossa realidade, porque Deus vai mudar a nossa realidade. Deus me traz aqui para dizer para você que não vai haver morte. Morte desse sonho, morte desse projeto, morte de família. Você já experimentou a morte, você já experimentou a dor do luto, você já experimentou a dor da perda, mas agora você não vai perder, agora não vai haver luto, não, no teu hoje, no teu futuro, no teu hoje e no teu futuro não vai se repetir o que aconteceu no teu passado, porque Deus me traz aqui com a palavra para consolar o teu coração, para animar o teu coração e para te direcionar no teu hoje e te anunciar o teu futuro. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus, que a presença de Deus, que Jesus Cristo anunciou, que o Espírito Santo vem nos guiar, vem nos anunciar, vem nos dizer o que a gente não sabe. O teu futuro, o teu hoje diz é morte, vai acabar, as coisas vão piorar, porque essa é a realidade do cenário. É o que o cenário ele aponta, mas o Senhor me traz aqui para te dizer que não é isso que vai acontecer. Então, para darmos continuidade. Então, Deus ele tem me ensinado a falar a verdade. E que eu não sou responsável pelo que as outras pessoas fazem, que correção é amor, porque a palavra de Deus diz que ele corrige aqueles que ele ama. Então Deus ele não vai se silenciar, ele não vai deixar a gente em um circuito mental mentiroso para nos agradar. Foi algo que ele me disse, eu não te chamei para agradar, eu te chamei para amar, e amar é fazer o bem. E aí você pode não entender essa palavra, mas amar é fazer o bem. A palavra de Deus diz em Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Então Deus está dizendo amar. E amar é fazer o bem. Amar é dar oportunidades também. Oportunidade de reconciliação, de salvação. Agora veja, pessoas que verdadeiramente se arrependem, elas confessam. Elas mudam o comportamento. Mas nós às vezes queremos ser bonzinhos. Pessoas estão vestidas de discípulos, mas estão com o seu interno sujo. A palavra de Jesus não está dentro dessa pessoa, mas é casa do diabo. Estão disfarçados para enganar profetas de Deus. E Deus quer nos dar discernimento. Há pessoas que estão tramando as suas ocultas e que Deus ele quer nos anunciar. Jesus falou em João 16. Em João 16, Jesus faz um preparo psicológico para os discípulos. Ele diz, pessoas vão querer expulsar vocês das sinagogas e vão pensar que estão fazendo a vontade de Deus. Ele também fala, há coisas que vocês não suportam. Eu quero falar, mas vocês não suportam agora. Mas o Espírito Santo de Deus vai te anunciar. A palavra de Deus vai te anunciar. Então há Herodes falando palavras bonitas com magos, com pessoas. Há pessoas se comunicando. Mas que essa comunicação existe no interno, existe uma intenção mal. E qual é a intenção de Herodes? A fala de Herodes é: eu quero te agradar. Tragam ele também. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu quero prestigiar esse rei. Eu quero parabenizar esse rei. Eu quero fazer honrarias a esse rei. Mas a intenção do coração, diz o Senhor, é uma armadilha, é um plano mau, é para matar você. É para matar sonhos, matar projetos, matar psicológico. Tanto é que esta pessoa, Herodes, quando ele não consegue o que ele quer, quando os magos são avisados pelo próprio Deus para irem por outro caminho e são avisados pelo próprio Deus para não fazerem aquilo que Herodes quer e revelam aos magos o quê? A intenção do coração de Herodes. Sabe o que ele faz? Ele manda matar os bebezinhos. Agora, se não confiar em Deus. Porque pessoas que estão tramando maldades, a fala dessas pessoas é suave. Judas beija, Judas trata bem. Herodes diz que vai te elogiar, Herodes diz que vai te aplaudir, Herodes diz que tá com você. Mas ele tem um plano mau, e o plano é matar, e o plano é destruir, e o plano é expulsar. Mas Deus é aquele que revela os planos do diabo. Deus é aquele que revela os planos de Amã, que traz para a superfície o que? Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido para o seu povo. Então proteja o seu coração, porque é o que o Senhor tem me ensinado. Ele tem nos revelado. Fugir quando Deus manda não é covardia, é proteção. Fugir quando Deus manda não é covardia, é proteção. Aí se Maria e José fossem pensar, mas Senhor, tem uma casa lá, e os meus parentes lá, e os meus móveis lá. Mas Deus está dizendo para José, que diz para Maria, Herodes quer matar o menino. Herodes quer matar o projeto. Herodes quer matar o sonho. Herodes quer que as revelações não aconteçam. Herodes quer que os sonhos, José, que Deus te entregou, não aconteça. Herodes quer que você não seja livre, que você seja escravo. É o que o Espírito Santo de Deus nos anuncia. Então, eu tinha essa dificuldade, porque muito eu queria agradar.
E Deus nos chamou para ser justo. E Deus nos chamou sim para fazer o bem. E fazer o bem não é agradar. Fazer o bem é fazer a coisa certa. Fazer o bem é fazer a coisa certa, é não se entregar ao mal, mesmo que esteja sendo incitado para o mal. Porque eu sei, porque assim o Senhor revela que há pessoas pressionadas, há pessoas cercadas por pessoas que estão só esperando o teu desequilíbrio, a tua queda, a tua destruição. E o Senhor nos ensina como manter o equilíbrio, como não se entregar aos planos do maligno. E quem nos ensina? Daniel. Quando ele ouviu a trama, quando ele ouviu a notícia ruim, ele foi falar com Deus. Quando Paulo e Silas, totalmente feridos, sofrendo injustiça, lançado em prisão, eles louvaram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor. Então, dentro de situações injustas, mal, pressionados nós, psicologicamente, cercados de maldade, cercados de intenções mal, cercados e sendo pressionados, como Ana era pressionada. Ana não podia sair do ambiente, mas Penina a humilhava, Penina a angustiava, Penina a amargurava. Porque Penina tinha, Ana não tinha. E Ana, ela foi levar a sua amargura e a sua aflição para Deus. Então só existe este posicionamento para uma igreja que decidiu morrer para si e glorificar ao nome de Deus. É difícil para a humanidade. Mas se você ama Deus, você se submete a Ele, você quer se submeter a Ele, você ora a Ele dizendo que essa é a sua vontade, que você precisa do poder dEle para se aperfeiçoar, para te ajudar com essa carne fraca, porque dentro de você já decidiu: eu vou honrar a Deus, eu vou morrer para mim, eu vou glorificar o nome dEle, eu serei dependente dEle. Então, para que nós sejamos dependentes de Deus, a gente perde o controle. Para que o nome de Deus seja glorificado, você protege o seu coração. Em dado momento que Deus, ele te avisa, Deus, se você já decidiu, irmão, morrer para si, glorificar o nome de Deus, você precisa ser muito íntimo dele. Porque por mais que eu e você não lute contra seres humanos, o diabo ainda usa seres humanos. Mas em nome de Jesus, aonde existem pessoas dominadas pelos dominadores, pelas forças do mal, pelo próprio diabo, eu repreendo em nome de Jesus toda palavra maldita, toda intenção maldita, toda forca levantada, toda situação contrária contra os projetos de Deus, contra a vontade de Deus, contra o que Deus, ele quer, em nome de Jesus. Então Deus te avisa sobre Herodes. E você tem que seguir a sua palavra. Deus quer trazer provisões para os seus profetas. E Deus quer suprir necessidades debaixo de palavras que se cumprem, que Deus traz de próprio juízo por causa da maldade das pessoas. Então o juízo de Deus vem e mesmo que haja seca, Deus conhece o teu coração. Aquele profeta não foi enviado à casa daquela viúva por um acaso. Aquela mulher era uma mulher de fé. Era uma mulher esforçada. Era uma mulher que não desistia.
É uma mulher que mesmo tendo pouco e não entendendo o que o Senhor estava mandando fazer, ainda assim ela fez o que o profeta mandou. O profeta disse, vai lá e faz um bolo para mim. Agora, se isso fosse público, o que as redes iam dizer, né? Deus está nos convidando a sermos responsáveis por nós, porque Jesus vai dizer, benditos e malditos. E muitas vezes nós, profetas, estamos sendo escanteados nas paredes para não falar aquilo que Deus quer que fale. Deus disse ao profeta que aquela viúva iria sustentar o profeta. E o profeta precisava liberar a palavra. Porque a palavra de Deus é que faria a farinha da panela não acabar e o azeite. E aí quem olha ia dizer assim, que maldade, a mulher viúva não tem quase nada e ainda vai ter que dar primeiro ao profeta para depois fazer para ela e o filho. Olha aqui, olha o compartilhar. O que ela tem é muito pouco, mas ela obedece a palavra e compartilha. Ela obedece a palavra e compartilha. Foi ou não foi uma ação de fé? Porque se ela não tivesse fé, ela ia dizer, não, você não tá vendo, não. É que meu filho não tem mais nada. Eu vou reter. Então, qual foi a ação dela? De confiança na palavra de Deus. Não é em um ser humano, mas a palavra de Deus. Não vai acabar a farinha da panela. Não vai acontecer o que você está pensando. Então, o que ela fez? Ela deu o bolo ao profeta. Então, ela confiou. Ela teve fé. Ela creu na palavra. Porque as nossas ações mostram em que a gente crê. Se a gente crê de boca ou se de verdade a gente crê. Então, a palavra do Senhor diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que não ama e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 ao 8. Aí você diz, Deus é amor, sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o melhor que Ele tinha. Que Ele deu a oportunidade de eu e você ter a vida eterna. Que Ele deu a oportunidade de eu e você se salvar. E só há um meio de salvação. Esse meio é Jesus Cristo. Então, Jesus ensina a gente a amar as pessoas como Ele nos amou. Fazendo o melhor, ajudando. Mas Jesus falava a verdade. Jesus era justo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é justo. Então, como o pai falava para mim. Então, o filho pródigo, né, aquela parábola, ele está debaixo da bênção. Mas ele decidiu pegar a sua herança e gastar como ele queria. E há muitos que são abençoados por Jesus e abandonam esse caminho. Vão para caminhos aonde eles perdem tudo. Ah, Lilian, isso não é possível, não é? E por que Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério, a qual ele deu a oportunidade de ela ter uma nova vida? A oportunidade que Jesus deu não foi para ela continuar traindo. Jesus disse, eu não te condeno, não peques mais. Ele disse ao homem do tanque de Betesda, o que foi que Jesus disse? Ele disse para o homem, ele disse, não peques mais, para coisa pior não te acontecer. Ou seja, tu tá sendo abençoada agora, perdoei as tuas dívidas, tu tenha crédito, agora não pegue esse crédito, continue a fazer a coisa errada, para que coisa pior não te aconteça.
Então é possível contrair dívidas, é possível cair em uma situação pior, é possível pegar a herança, a bênção que Jesus Cristo nos entrega e desperdiçar. Porque naquele dia, as pessoas a qual ele não vai conhecer são as que praticam maldade, estão debaixo da bênção, têm a oportunidade de mudança, mas continuaram em praticar a maldade. Receberam Canaã, se estabeleceram em Canaã, mas em Canaã desobedeceram a palavra de Deus. Em Canaã se comportaram igual às outras nações que o pai expulsou de Canaã. Para você entender. Já a ovelha perdida, não. Ela se perdeu. Mas o filho pródigo, ele tomou uma ação consciente de pegar a herança, de pegar as bênçãos e sair do lugar da bênção. E sair do melhor lugar. E ele retornou com festa, com banquete. Por quê? Porque ele se arrependeu. O céu, ele fica feliz com arrependimento, com reconhecimento de pecado e abandono dos mesmos. Então, pessoas arrependidas para restauração, elas confessam seu pecado, reconhece seu erro perante Deus, perante você, e não chegam pedindo posição, e não chegam querendo pegar o teu peixe, e não chegam querendo sentar na mesa. Esses corações estão tão arrependidos que reconhecem: eu não mereço. Eu não mereço ser chamado de filho, eu não mereço sentar na mesa, eu não mereço bênção, mas aqui é o melhor lugar. Então é uma casa o quê? É uma casa limpa de sujeira, é uma casa limpa de orgulho, é uma casa que pode ser cheia da presença de Deus, cheia de azeite, cheia do Espírito Santo de Deus. Casas cheias de orgulho não estão com o coração humilde, quebrado, mas ainda acham que são alguma coisa. E por isso que nós devemos deixar as pessoas livres. E isso também é confiar em Deus. E não tá aqui alguém que Deus não fez fazer isso com pessoas que eu amava, com Isaques, que ele me levou a me posicionar, que eu deixei ir embora e não fui atrás. Então Deus me posicionou assim também, porque isso também é confiança e fé. Quando a gente não se posiciona, quando a gente não debaixo da palavra de Deus, não é? Debaixo da palavra de Deus. Porque Jesus não é o Filho de Deus? Sendo que Herodes, ele tem a vida, ele tem tempo para arrependimento, todos têm a mesma oportunidade de Deus. Eu olho assim, não é a palavra de Deus que diz. Não era o tempo dele morrer. Então Deus escondeu o projeto, até porque o projeto ainda era para O projeto nasceu, mas ele ainda não ia ficar a conhecimento público. Haveria o tempo de ser público, quando houvesse estrutura, amadurecimento, porque somos flechas, né? É Deus que nos envia, é Deus que nos lança. Então eu tenho consciência disso. E Deus tem me ensinado isso. E falar a verdade também é uma maneira de proteger o seu coração. Porque quando você fala a verdade, as pessoas interesseiras vão embora. As pessoas que só queriam o pão, só queriam o peixe, só queriam o milagre, vão embora. E aí os seus corações podem ser trabalhados. Mas quando a gente não fala a verdade, elas ficam.
E você tem que deixar pessoas, porque as pessoas de verdade não vão querer ir embora. As pessoas que reconhecem a presença de Deus na sua vida, que o que você fala é a verdade, mesmo sendo difícil, essas pessoas vão ficar com você. Mas aqui as precisam ser tratadas, que seus corações estão sujos, deixa o Senhor soprar, deixa o Senhor levar, deixa o Senhor tratar. Porque vai ser pedra de tropeço se continuar no meio. Vai ser uma comida estragada que vai estragar outras comidas. Se há divisão, há briga. Se há divisão e competição, há mal-estar. Então a gente não fala a verdade, então as pessoas ficam. Mas quando você fala a verdade das palavras de Deus, que o Espírito Santo te aconselha, te diz, então as pessoas vão revelar o que de verdade há nos seus corações. Quando os magos não fizeram o que Herodes queria, aí, meu filho, ele revelou de verdade o que ele tinha no coração. Ele mandou matar crianças. Por quê? Porque os magos acolheram e obedeceram aquilo que a eles foram revelados. Então Jesus é a porta da oportunidade. Amar é fazer o bem. Então lá em Provérbios, capítulo 25, do 21 e 22, se o teu inimigo, Deus mandou amar o inimigo, e o que é amar? Porque ele está me ensinando. Porque às vezes a gente acha que amar é agradar, que amar é ser bonzinho. Não, não é isso. Ele está me ensinando e pedindo que eu compartilhe. E se a gente tem dificuldade com rejeição, abandono, com pessoas falando da gente, com pessoas fazendo mal contra a gente, porque se você vai se submeter a Deus, você não vai parar a obra da maldade, você vai deixar com que ela continue rodando. E esperando de Deus o livramento. E esperando que Deus faça o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Então, se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. É a sua essência, é quem você é. Você faz o bem. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Deus te recompensa. Deus tem recompensa para você que pratica o bem, que obedece a sua palavra. Veja lá em Provérbios, capítulo 25, verso 18, fala assim: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Então a palavra de Deus, para encerrar, porque era o que a gente iria falar sobre 1 Reis, a viúva, né? Sobre a viúva, sobre o profeta Elias, que recebe uma direção de Deus, recebe um comando de Deus. E aí, se fosse no tempo do hoje, né, que é algo que o Senhor trabalha muito em nós, como que eu vou pedir, né? Como que eu vou pedir? E isso também é orgulho. E o Senhor falou, não vai haver morte, mas mudança de realidade. E aí o Senhor também diz, ajude a quem Deus te direcionar. Profetas, não tenham medo de liberar a palavra. Preste atenção no que o Senhor falou, eu vou tentar dar uma linguagem a isso. Não tenham medo de liberar a palavra de Deus. Você que é profeta, se Deus está dizendo para você que não vai faltar a farinha da panela na casa da viúva e o azeite, nós temos que dizer, esse profeta só quer falar coisa boa. Deixa as pessoas falarem o que elas
quiserem, não somos responsáveis pelas ações das pessoas, mas diante de Jesus ele vai dizer: porque eu tive sede e não me deste de beber, eu tive fome e não me deste de comer. Então o profeta, ele libera a palavra, porque há pessoas com fome, há pessoas com sede, há pessoas presas, há pessoas sem veste, e nós somos chamados para liberar a palavra, e Deus é quem vai cumprir a sua palavra. Então há aqueles que são chamados para liberar a palavra de Deus. O profeta não tinha farinha no bolso. Peraí, viúva. Olha aqui. Mais farinha. Não, ele tinha palavra. Ele tinha autorização. Ele tinha direção. Ele sabia o futuro daquela viúva. Ele sabia qual era a realidade da casa daquela viúva. Por quê? Porque a presença de Deus. Porque Deus falou para ele. E aquela viúva tinha uma missão de sustentar o profeta. Havia um juízo de Deus. Acabe, um governante que deixou que houvesse corrupção espiritual, adoração a Baal, por causa de uma influência de Jezabel, um homem covarde, um homem que estava preso ao físico, porque alguém que está dependente de Deus, está dependente da palavra do Senhor, está dependente da presença. É por isso que não liga para status, é por isso que enfrenta a fornalha de fogo, é por isso que entra dentro de covas, está solto da casca, está solto da carne. E eu não quero dizer para você que é algo fácil, é algo que Deus, ele te dá, ele te ajuda. Porque ele sabe que a carne não vai cooperar, ela é fraca, ela é covarde. Se dependermos da carne, vamos agir como Acabe. Vamos nos deixar ser influenciado pelo mundo. Vamos nos deixar ser influenciado pela idolatria. Vamos nos deixar ser influenciado pela imoralidade. Vamos nos deixar ser influenciado pela mentira. Vamos nos deixar ser influenciado pela maldade. Mas aqueles que se submetem a Deus resistem a covardia da carne, resistem à influência de Dalila, resistem à amizade com o mundo e se submetem a Deus. E aí estão se colocando em perigo todos os dias, enfrentando morte. Por quê? Porque é algo que o Senhor me falou. O diabo, ele vai mexer no físico. É o poder dele. E como ele vê que eu e você não está se submetendo, o que ele queria quando mexeu em tudo que Deus permitiu de Jó? Que Jó abrisse a boca e amaldiçoasse a boca do templo. Mas o que Jó fez diante de angústia, aflição, perda, luto, acusações erradas? O Senhor me deu. O Senhor tomou, ele rasgou as suas vestes, colocou cinzas. Por quê? Porque ele ama a Deus. Mas o diabo queria que ele contraísse, trazendo uma linguagem para você entender, uma dívida espiritual. Ele queria que Jó amaldiçoasse Deus. Ele só tinha permissão para mexer no que Jó tinha, era só físico. O que Nabucodonosor queria? Que aquele povo fizesse o quê? Se rendesse à imagem de Nabucodonosor. Desobedecessem a palavra de Deus, que diz que ele é o único Deus a ser adorado. Então, Nabucodonosor está mexendo no físico por causa do seu orgulho, por causa do seu eu elevado. Mas aqueles jovens que amam a Deus não se submeteram e nem reverenciaram aquele homem. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos enfrentando os perigos. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos a resistência do mundo do mal, que é do diabo, que vai usar seres humanos, que vão deixar que suas casas sejam dominadas por ele.
mas na autoridade do nome de Jesus não irá prevalecer. A palavra que Jesus liberou sobre nós vai acontecer. Eu não lembro onde está a palavra. Tem uma palavra que Jesus fala, né? Se for numa cidade e for lhe perseguir, eu não me lembro, então eu não vou falar. Que fala sobre fuga, né? E perigo, né? E isso vai ser muito real na nossa vida, a perseguição. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Reis, Elias disse a ela: não tenha medo, vá. Olha o que Elias está dizendo para essa mulher. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Primeiro ela ia alimentar o profeta. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela teria sustento de Deus, enquanto aquela palavra de juízo, enquanto aquela seca não passasse na casa dela, na panela dela, e o azeite dela não iria acabar. Oh, aleluia! 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 Verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. E fique por lá, uma estrangeira. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Havia uma ordem do céu para que alguém abençoasse a vida do profeta, que fala em nome de Deus, que está enfrentando os perigos de morte, que está enfrentando perseguição, que renunciou à sua própria vida, o seu próprio deleite e está em uma missão. A missão é fazer a vontade de Deus. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma mulher desocupada, uma mulher fofocando, uma mulher na porta dos outros, uma mulher se lamentando, uma mulher com vitimização. Existe uma diferença de uma mentalidade vítima e de uma pessoa que fala a sua realidade. É a realidade, e ela está dizendo para ele o que o cenário aponta. E o que o cenário aponta. Que estava apanhando lenha, se esforçando, continuava se movimentando, continuava cuidando do seu filho. Provisão de Deus vai chegar na sua casa, vai chegar na sua conta, para que você possa alimentar o sonho de Deus, o projeto de Deus, a empresa de Deus, o ministério de Deus. Porque a gente acha que o ministério é nosso, que o projeto é nosso, que o plano é nosso. Mas Deus, ele é fiel à sua palavra e ela está em movimento. Deus cuida dos profetas. Ô Lilian, mas tem um profeta, sabe, que fala, que não fala a verdade. Existe uma palavra sobre esse profeta, de que Deus vai tratar com eles. Então a nossa missão é pegar a nossa bolsinha e se ter certeza de que estamos cumprindo a nossa missão. Foi o que Deus falou pra mim. Quando você chegar diante do meu filho, o meu filho é que vai dizer bendita e maldito.
E ele vai dizer maldito por quê? Porque eu tive sede, eu tive fome, eu tava nu, eu tava preso. Aí você pode dizer, mas Lília, eu não tenho nada, tem uma palavra e não libera. Por quê? Não tá liberando por quê? Por causa dos outros que vão te atirar pedras? Porque você tá falando a verdade de Deus? Porque você tá fazendo milagres? Jesus estava mudando a vida de realidade de pessoas. E estavam querendo matá-lo e apedrejá-lo. É isso. Quando você fala a palavra de Deus, seja de exortação ou de bênção, que vai mudar cenários. Tem gente que vai querer te apedrejar. Mas eu e você somos responsáveis individualmente. Jesus não vai chegar assim, vem você e vem todas as ovelhas. Não, é individual. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não te conheço. E esse que vai ser chamado de maldito tem uma vida mal. Tem uma vida mal. E esses que vão ser chamados de benditos faziam a vontade de Deus. E a palavra de Deus, Jesus nos mostra. Ele se humilhou. Ele é o herdeiro do trono. Tudo é dele. Ele se humilhou para ele fazer a vontade do Pai. Ele se humilhou para o plano do Pai. Se eu puder dar uma linguagem, ser concretizado, ser estabelecido a oportunidade de salvação, colocando a vida dele nesse lugar de perigo, de machucados. Agora veja, Jesus passou o ministério dele todinho aqui nesse mundo apanhando. Jesus, ele se permitia, sabendo as intenções do coração e sabendo que não era hora de entregar a sua vida de livre e espontânea vontade, ele se permitia ficar lá para receber as pedras, ele se permitia ficar lá para ser ovacionado, ele se permitia ficar lá para que pessoas o matassem? Não. Ele só se colocava em situação de perigo. Quando o Pai o permitia, seus passos era direcionado pelo Pai. Então havia momentos que ele ia para lugares que tentavam apedrejar ele, mas que ele tinha uma missão ainda naquele lugar, então ele ia e nada acontecia. Mas veja, pequeno, ele teve que ir para o Egito, seus pais teve que o esconder. Então entenda, a palavra do Senhor continua a falar. Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: ela é uma mulher prestativa, ela é uma mulher esforçada, ela é uma mulher que cuida daquilo que Deus entregou para ela. Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Ela está tão pressionada pelo cenário e ela expõe os seus pensamentos. Quando nós colocamos os nossos pensamentos em oração, quando levamos os nossos pedidos a Deus, a palavra de Deus, Ele libera sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ela disse, ó, o que ela falou. Ela está sendo sincera, ela está sendo transparente. Então aí a palavra de Deus vem e renova os seus pensamentos. A palavra de Deus diz e diz assim: o decreto é que a tua realidade vai mudar, mas não vai mudar para a morte. Não é morte que vai haver. Houve morte no passado, mas o teu presente e o teu futuro não é morte, é provisão. E não é uma provisão só hoje, e não é uma provisão só hoje. Deus anunciou que haveria chuva na terra, haveria chuva na terra, haveria chuva na terra. Então Deus anunciou o presente, ó, hoje a realidade vai mudar. E no futuro vai ter chuva.
Tu tá entendendo? Você não vai viver para sempre só com essa farinha e com esse azeite. No futuro é chuva. Aleluia, glória a Deus. E aí ela pôde fazer o bolo pro profeta, ela pôde dar de comer aos seus filhos. Deus enviou maná. Eu nunca prestei atenção a isso. Quando Deus manda o maná e o povo ali ia e preparava seu alimento, Deus está dando uma oportunidade de provisão. Oportunidade de provisão. Quem ficasse dentro da tenda ia ficar com fome? Ia. Quem ficasse lá deitado na cadeira de balanço, na rede, o maná ia cair na boca da pessoa? O maná ia fazer uma curva e entrar dentro da casa? Todo dia Deus enviaria o maná. E tinha aquela palavra do final de semana, né? Do sábado. Então eu vejo que Deus... Eu nunca tinha me atentado para isso, mas eu vi uma postagem e eu realmente entendi. Eu olhei assim, uma oportunidade. Deus deu a essa mulher uma oportunidade para que ela tenha fé. E ela, mesmo tendo pouco, compartilhou com o profeta. Então ele falou, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Não é Elias que está dizendo. Ele não está pegando farinha do bolso, ele não levou um pote de farinha, ele levou a palavra. E a palavra de Deus dita a ele. E a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos anuncia. Porque é isso que diz lá em João, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que foi aqui que eu abri. Deixa eu terminar de ler essa. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou. Então não acabou e não houve falta, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. A palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. A palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. A palavra do Senhor diz assim, lá no verso 12. João capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que fala o teu espírito, que fala com a tua mente, ele anuncia a verdade. Ele não mantém pessoas no ciclo mentais mentiroso, achando que são filhos de Deus, mas estão preste a realizar um desejo do diabo para matar a tua vida, para matar os teus sonhos, para realizar um desejo das trevas, diz o Senhor. O Espírito da verdade, a palavra de Deus, anuncia a verdade. Então, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então o profeta Elias, ele anuncia àquela viúva que não iria acabar a farinha da panela e nem faltar azeite, e que o futuro era chuva. Quando aquele juízo, quando aquela palavra que estava em movimento por causa de consequências de escolha, de pecado, e estava sobre aquele reinado. Então a palavra do Senhor está dizendo, os guiará em toda a verdade. Ela não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber
do que é meu e anunciar isso a vocês. Desde que eu me coloquei a voltar totalmente o meu coração, a entrar nesse lugar de dependência, de pedir a ajuda do Espírito Santo, sabendo que a carne não iria colaborar, mas que eu tenho uma palavra de Deus que fala sobre o poder dele, nessa fraqueza da carne, para que eu venha a obedecê-lo, para que eu venha negar a mim mesmo, para que eu venha morrer para mim mesma e me submeter ao plano dele, à vontade dele, a missão que ele me entregou, porque é isso que alegra o meu coração. E hoje eu olho, por exemplo, o telefone que eu tenho hoje, nem quando eu trabalhava e ganhava dinheiro e tinha na conta, eu tinha esse telefone. Então como é que esse telefone que eu tenho hoje, sem trabalhar, chegou até mim? Deus usou o meio. Ó, Derek, que é um Golden, né? E eu tô até querendo uma feminina, né? Eu já compartilhei aqui pra ser companheira do Derek, pra que ele não se sinta tão só, né? Alguém, quando Deus coloca ali dentro da arca, né? Coloca os pares. E eu sei que Derek foi tirado logo cedo, né? Do seu papai e sua mamãe. Então eu tenho essa... Eu sei que pra muitos é besteira, mas eu acredito que ia fazer muito bem pra o Derek. Ele tem uma companheira. Mas, do mesmo... E sendo que o Gold é um cachorro muito caro, mas veja, eu tenho um Gold na minha casa. E eu não gastei um centavo para ter ele. Então eu creio também que Deus vai mandar a feminina, né? Pra Derek. Por que eu tô falando isso? Veja. Porque o que eu tenho hoje foi Deus quem deu. Focado naquilo que Ele tem me revelado sobre a minha vida. Quando eu voltei o meu coração para Ele. A sua palavra renovou meus pensamentos, devolveu a saúde, me tirou de tantos lugares. E é a palavra de Deus que tem se manifestado na minha vida. Então, mas no início, eu não sabia o que ia acontecer. Mas Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele disse que cuida, que Ele é o Pai que cuida. E Ele tem cuidado de mim. Entendeu? Então, eu já tive celular, né? Mas não o que eu tenho hoje. Mas chegou até mim. Coisas melhores. Quando eu nem trabalhando estava. E aqui eu não estou te incentivando a não trabalhar. Deus tem me dado uma missão depois de bastante tempo em casa. Ele está me levando para estudar uma área. Ele já aumentou as tendas. Eu estou indo participar de um trabalho que ele me enviou tão lindo que eu quero ser fonte, mas essas pessoas também têm sido fonte na minha vida. Porque fazer o bem cura, fazer o bem restaura. Entrar em contato com a realidade de outras pessoas. E aí, né, a gente pode pensar, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro na conta, né? Mas você tem a palavra, você tem a presença de Deus. E é a palavra de Deus que vai mudar a realidade das pessoas. Quando você apenas abre a boca e libera o que Deus mandou, e quem quiser julgar, que julgue. Mas você é responsável pelo aquilo que Deus fala, e Ele quer que eu e você anuncie. Que eu e você fale em nome do seu filho. Porque o diabo não está preocupado comigo e com você, mas com a vida que você crê e que está dentro de você. Com as palavras de Deus dentro de você. É isso que Ele quer matar. Ele quer matar a verdade. Ele quer matar a voz profética. A Jezabel quer calar a voz profética. E os Acabes têm se entregado. Imagina se Elias fica calado. Ele tinha que obedecer. Mas quem olhasse ia dizer, meu Deus, uma viúva tão pouca, para que profeta interesseiro? Ou para que profeta sem empatia? Ou para que profeta... Por quê? Porque o que Deus manda eu e você falar, as pessoas não vão saber do interno. As pessoas públicas vão saber que Deus falou pro profeta aqui. Mas veja, uma viúva, uma estrangeira, tá recebendo de Deus palavras, não só para sua realidade, tá anunciando o futuro. O futuro. Que o povo de Deus receberia bênção. Veja. Então há coisas que Deus revela aos seus profetas. A morte de Acabe, a morte de Jezabel. Deus revela aos seus profetas. E aí a gente precisa ter uma identidade bem resolvida nele. Porque seremos julgados.
seremos julgados, perseguidos, enfrentaremos opressão, maldades nos ambientes. Jesus falou: eu envio vocês no meio de lobos. Sejam prudentes e simples como as pombas, né? Sem maldade. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.